do versículo 3 até o versículo 9, queridos. Os irmãos acompanham que a tradução é um pouco diferente. Amém? Nos diz essa palavra do Senhor: com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nada. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de volta para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto, que a água salgada do Mar Morto vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Somente até aqui. Queridos, eu confesso aos irmãos que eu, durante quase 2 semanas, eu estudei, eu busquei na palavra, eu busquei nos livros, eu preparei um esboço, até dentro da Bíblia, que eu nem abri. Mas quando eu cheguei na porta dessa igreja, que eu sentei do lado de fora até a hora do culto começar, o Senhor ele me trazia essa palavra na memória, Senhor. O Senhor me trazia essa palavra, sabe por quê? O Senhor nessa tarde, Ele manda dizer para a igreja, ou melhor dizendo, Ele nos trouxe aqui dentro nessa noite, nessa tarde, para nos lembrar que antes da promessa, como o pastor já disse aqui, já antecedeu bem, antes da promessa chegar na vida do crente, ele precisa estar preparado. Aleluia. Antes do milagre acontecer, o homem ou a mulher de Deus precisa estar preparado para receber. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Se recebermos a promessa, se recebermos o milagre de qualquer maneira, não vamos utilizar bem, vamos transformar a bênção em maldição. Mas, queridos, essa palavra que nós acabamos de ler, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, o Senhor ele me deu essa palavra, colocou no meu coração, e eu vi que para Ezequiel receber uma bênção tão grande do Senhor, no capítulo 47, a respeito das águas purificadoras, eu descobri que Ezequiel ele teve que sofrer muito. Se os irmãos forem analisar a história do capítulo 2 em diante, nós vamos ver que começa o sofrimento de Ezequiel. A Bíblia diz que no capítulo 2 de Ezequiel, certo dia, o Senhor chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, você será profeta em Israel. Mas porém, Ezequiel, você vai ser profeta no meio de um povo incrédulo. Ezequiel, você vai ser profeta no meio de um povo que não acredita mais no meu poder, não acredita mais nos milagres que eu posso fazer. Ezequiel, mas porém, além disso tudo, Ezequiel, você será profeta no meio de um povo incrédulo, mas em tudo que você disser, em tudo que você fazer, eu serei com você. Aleluia! Diz a Bíblia, queridos, que lá vai Ezequiel. Ezequiel agora é profeta. A Bíblia diz que o povo de Israel peca contra o Senhor. A Bíblia diz que Nabucodonosor, juntamente com o seu exército, invade Jerusalém, leva o povo cativo para uma outra cidade. A Bíblia diz que antes disso tudo acontecer, o Senhor ele pega Ezequiel, já sendo profeta, o Senhor pega Ezequiel, leva para uma outra cidade na beira do rio Quebar. Chegando lá, o Senhor olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, você vai ficar no meio desse povo, um povo incrédulo, um povo que não acredita mais no meu poder. Mas Ezequiel, até o dia da promessa,
até o dia do milagre acontecer, você vai perder a sua voz, você vai ficar sem voz. A Bíblia diz que o Senhor ele dá uma ordem para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, entra na sua casa, se tranca dentro da tua casa e fica lá. Porque dentro da sua casa, você não poderá anunciar para esse povo ruim, para esse povo incrédulo, o que eu vou fazer. A Bíblia diz então que Ezequiel obedece, queridos. Começa o sofrimento de Ezequiel. Ele vai para essa terra sem saber porquê. Ele entra dentro da sua casa. A Bíblia diz que o Senhor começa a dialogar com Ezequiel. A Bíblia diz que o Senhor olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, você sabe que o povo tem pecado muito contra mim, sabe, Ezequiel? Ezequiel responde para o Senhor: sim, Senhor, eu sei que o povo tem pecado, Senhor, mas o que eu tenho a ver com isso? A Bíblia fala que o Senhor olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, por durante 390 anos o povo de Israel pecou contra mim. Faz o seguinte: dentro da sua casa, com a porta fechada, por causa do povo, por amor ao povo, Ezequiel, eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você, do seu lado esquerdo, Ezequiel, você se deite por durante 390 dias, para que o povo possa ser perdoado, Ezequiel. Você faz isso, Ezequiel? Sim, Senhor. 390 dias. Depois que passa os 390 dias, o Senhor olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, você sabe que o povo de Judá tem pecado contra mim, Ezequiel? Sim, Senhor, eu sei. E o que eu tenho a ver, Senhor? Ezequiel, faz o seguinte: por durante 40 dias, Ezequiel, você vai se deitar para o seu lado direito. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu vejo, queridos, aqui? Eu vejo que talvez se fosse eu retrocederia. Talvez se fosse eu chegaria para Deus, queridos, e diria: poxa, Senhor, quem pecou foi o povo, não fui eu, Senhor. Senhor, se o povo pecou, por que eu vou pagar pelo pecado do povo, Senhor? Mas Ezequiel fez ao contrário. Ezequiel, sem a sua voz, sem poder falar, o Senhor falava com ele. Imagino eu que ele chorava, imagino eu que ele sofreu, imagino eu que ele sentiu a dor dentro dele. Mas além disso tudo, ele obedeceu a ordem do Senhor. Além disso tudo, ele obedeceu a voz do Senhor. Queridos, Ezequiel foi taxado como louco na presença do povo. Uma certa vez o Senhor olha para ele e fala: Ezequiel, meus parabéns, Ezequiel, estou gostando. Faz o seguinte, Ezequiel, você está com fome? Sim, eu estou com fome, sim. Ezequiel, pega a farinha, pega azeite, pega isso, pega aquilo. E Ezequiel, eu quero que você faça um pão. A Bíblia diz que Ezequiel fez o pão. Ezequiel, agora eu quero que você asse o pão, mas Ezequiel, de uma forma diferente. Você vai pegar esterco de vaca, você vai levar para o meio do povo, onde todos possam ver. Você vai colocar no esterco de vaca seco, você vai acender, e em cima do esterco de vaca você vai assar o pão e vai comer. Mas Ezequiel tem que ser na frente de todo mundo tem que ver. O que Ezequiel fez? Preparou o pão, foi para o meio do povo, acendeu o esterco de vaca, colocou o pão, assou. A história diz que o povo taxava Ezequiel como louco. Mais à frente, uma certa feita, a esposa, uma mulher amada de Ezequiel, falece, morre. O Senhor dá uma ordem para Ezequiel dizendo o seguinte: Ezequiel, não demonstre sentimento de perda. Ezequiel, não demonstre tristeza para o povo. E o que Ezequiel fez? Continuou de cabeça erguida. Ó, ele andava no meio do povo assim, ó. O povo olhava para Ezequiel e não entendia nada, queridos. O povo olhava para Ezequiel e não entendia por que aquele homem estava sofrendo tanto, mas mesmo assim andava de cabeça erguida. É assim que acontece na nossa vida, queridos. É assim que acontece na nossa vida. As pessoas nos apontam, dizem que nós não vamos conseguir. As pessoas nos jogam pedras, as pessoas nos perseguem. Mas quando nós temos a promessa, quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, nós permanecemos de cabeça em pé. Aí agora no capítulo 47, muitas coisas aconteceram até chegar aqui. A história diz que Ezequiel está dentro do templo, igual nós estamos aqui, dentro do templo, sentado
acontecer. Imagina eu, Ezequiel, de igual forma naquele momento. Imagina eu, Ezequiel, sentado dentro do templo, talvez pensando em parar, talvez lembrando de tudo que ele passou, lembrando das suas dores, lembrando das suas perdas, lembrando que ele foi taxado como louco. Aí o Senhor entra dentro do templo, olha para Ezequiel e convida, faz um convite para Ezequiel, dizendo a eles: homem, vamos ali fora comigo, vem cá, vamos ali fora. A Bíblia diz que quando Ezequiel chega do lado de fora do templo, o Senhor já está com ele. A Bíblia diz que o Senhor olha para Ezequiel e pergunta: ei, o que você está vendo sair debaixo do templo? Ezequiel olha para o Senhor e fala: Senhor, eu vejo água. É água, Ezequiel, que você está vendo? É água. Sabe o que eu aprendo? Porque talvez naquele momento o Senhor estava querendo dizer: Ezequiel, onde você viu um pinguinho de água jorrar, dali pode sair milagre. Onde você pensa que não tem jeito, no momento em que você pensa que não tem mais jeito, aí que o milagre acontece, Ezequiel. A Bíblia diz que o Senhor olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, homem, faz o seguinte, fica aí onde você está. Eu vou medir 500 metros daqui para lá. Depois eu vou te chamar, calma aí. A Bíblia diz que o Senhor mede 500 metros. 500 metros de distância, ele olha para Ezequiel e fala: homem mortal, vem. E lá vem Ezequiel caminhando. Lá vem. Quando ele chega na frente do Senhor, o Senhor olha para ele e pergunta: Ezequiel, onde estão as águas? Senhor, as águas estão nos meus tornozelos. Sabe o que eu imagino que o Senhor naquele momento estava querendo dizer para Ezequiel? Ezequiel, disseste bem. Pois é, Ezequiel. Sabe por que as águas nesse momento estão nos seus tornozelos, Ezequiel? Porque a sua caminhada não termina aqui. Sabe, Ezequiel, ainda tem muita coisa com a sua vida, Ezequiel. Você não pode parar aqui, por isso as águas vão começar a sarar os seus tornozelos, para que você não pense em parar. O Senhor olha para ele e fala o seguinte: olha, fica aí que eu vou medir mais 500 metros. Calma que ainda não acabou. Mede mais 500 metros à sua frente. Chama o homem quando ele chega na presença do Senhor. E ele, homem, onde está a água? Olha, Senhor, a água está nos meus joelhos. Sabe o que eu imagino? Que o Senhor olha nos olhos de Ezequiel e diz: gente, está ficando sabidinho. Pois é, disseste bem. Sabe por que as águas estão nos seus joelhos nesse momento, Ezequiel? Não sei não, Senhor. Porque é daqui, Ezequiel, ó, que são nos seus joelhos que acontece o milagre. Eu acho que a igreja não sabe. Ezequiel, o milagre só acontece quando você usa isso daqui, ó. Se você é crente preguiçoso, que não gosta de dobrar no seu joelho para orar, o milagre não acontece, não adianta. Aí imagina eu, Ezequiel, dando um sorriso, dando uma sorrida para o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor não imagina o quanto eu tenho orado. Aí o Senhor olha para ele: mas ainda não acabou, Ezequiel, espera aí, mede mais 500 metros. Chama Ezequiel novamente e pergunta: e aí, Ezequiel, onde estão as águas? Senhor, as águas estão na minha cintura, no meu ombro. Ezequiel. E aí que fica melhor, Ezequiel. Sabe por quê? Muita gente te apedreja. Sabe por quê, Ezequiel? Muita gente tenta montar em cima de você para crescer por cima de você, Ezequiel. Mas, Ezequiel, nesse momento, as águas estão curando todas as feridas que causaram no seu corpo. Aí o homem mede mais 500 metros, chama o Ezequiel de novo. E o Ezequiel olha do meio do caminho e fala: mas, Senhor, agora já não dá mais para entrar na água, passando, andando normal, só se for nado. E aí que a história entra, queridos. É aí que a coisa fica boa. Sabe? É aí que a coisa fica boa. Quando nós nos submergimos por completo nessa água, o milagre acontece. Queridos, quando nós
nos submergimos por completo na presença do Senhor, o milagre acontece. Mas agora, quando nós estamos apenas com o pé dentro da água, quando nós estamos apenas com o nosso corpo dentro da água, o milagre não acontece. O Senhor, nessa tarde, Ele te trouxe aqui, queridos. Eu posso dizer isso, a irmã que está ali atrás, aquela irmã, ela conhece a minha história. A minha família foi muito humilhada, a minha história, queridos, eu fui muito humilhado em Vila de Cabo. Meu pai, minha mãe, minha casa, meus irmãos, eu. Um dia, queridos, apontaram o dedo no meu rosto e disseram que eu não seria. Disseram que eu não chegaria a lugar nenhum. Disseram que eu não seria nada na vida. Disseram que a história da minha família não ia mudar. Mas a Bíblia diz que as promessas que Ele fez vão se cumprir. A Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe nós fomos chamados. Nós fomos escolhidos, queridos, antes de sermos gerados pela nossa mãe. Por isso, nessa tarde eu te digo, filho, ainda que tenham te apontado, ainda que tenham dito que você não vai conseguir, ainda que tenham dito que você vai morrer no meio do caminho, eu quero nessa noite, querido, nessa tarde, querido, profetizar sobre a sua vida, dizendo que toda a palavra de maldição que lançaram contra a sua vida, o Senhor estará convertendo em bênção nesse momento. Aleluia, Deus. O interessante, queridos, que durante essa semana eu fui chamado até de moleque. Porque a Bíblia diz que o profeta, ele não faz a sua própria vontade. Não. O Senhor manda ele fazer alguma coisa, por ele ser profeta, ele tem que fazer. E aí, queridos, aconteceu uma certa situação. O Senhor, ele me deu uma palavra para um homem de Deus, um homem de Deus. Eu cheguei naquele homem e fui entregar a palavra com muita autoridade. Cheguei naquele homem e entreguei a palavra com muita autoridade, com muito carinho e respeito por ele. Acabei de entregar a palavra, ele colocou a mão na sua cabeça e disse: poxa, eu não esperava isso de você, Diácono Moisés. Por quê? Eu não esperava que você teria, ou melhor dizendo, que você faria papel de um moleque. Que você teria, que você seria um moleque nesse momento em me dizer essas coisas. Aí eu olhei para aquele homem e disse: poxa, pastor, quem me mandou foi o Senhor. O Senhor sabe que eu te respeito de montão, não é? O Senhor sabe que eu te amo muito, né? Mas o Senhor mandou e eu sou profeta. Doa quem doer. Queira aceitar ou não, eu sou profeta do Senhor. Por isso, nessa tarde, queridos, o Senhor, ele nos deu o privilégio de estar aqui para nos dizer, queridos, que não importa o que você está passando, não importa o que você vai passar, a promessa vai se cumprir. Não importa, queridos, que estão dizendo ao seu respeito, a promessa vai acontecer. Não importa, queridos, o que dizem que você faz e o que dizem que você vai morrer, o milagre vai acontecer. O milagre nessa tarde vai acontecer. Queira nessa tarde o diabo ou não, queira nessa tarde os nossos inimigos ou não, o milagre vai acontecer. Interessante, queridos, que eu aceitei Jesus bastante novo. Não fui criado no Evangelho. Meu pai foi criado no Evangelho. Minha mãe não. Minha mãe foi criada no meio do Espiritismo. Mas o interessante é que com 11 anos de idade, eu entrei dentro de uma igreja, terceira igreja batista em Vila de Cabo. A irmã conhece também. No nosso amado pastor Deli, que hoje não mais é. Eu entrei naquela igreja ali, queridos, um dia, porque eu não aguentava mais ver a história da minha família daquele jeito. Sabe, como eu estava dizendo, o meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, minha família era humilhada. O interessante é que na época, em 99, no ano de 1999, eu com 11 anos de idade, eu entrei dentro da igreja. No dia seguinte eu cheguei perto da minha tia, uma tia minha que se dizia ser crente. Eu olhei para ela e falei: poxa tia, eu aceitei a Jesus. Eu entrei para a igreja. Queridos, ela colocou a mão na sua cabeça. Ela sempre foi uma pessoa orgulhosa, sempre foi uma pessoa que se dizia ter um patamar melhor do que os outros. Naquele momento eu me lembro como se fosse hoje, para que os irmãos possam entender o que Deus pode
naquele dia ela segurou na minha mão, me levou para dentro da sua varanda, puxou uma das suas cadeiras bonitas, colocou, senta aqui, meu filho, que eu quero falar com você. Me sentou na sua frente, sentou, olhou nos meus olhos e disse: Júnior, desiste disso. Para com isso. Não entra por esse caminho, porque a sua família nunca vai ser transformada. Ela olhou para mim e disse: olha, o seu pai e a sua mãe nunca vão deixar de ser alcoólatras. O que eles são, sempre serão. Nunca vão deixar de ser. Na época, nós morávamos de favor na casa da minha avó, na Rua Mário, aqui em Vila de Cabo. Na beira de um rio, quando chovia, alagava dentro de casa tudo, mas era de favor. Ela olhou para mim e disse: a casa que vocês moram é da minha mãe, é de favor. Vocês nunca vão ter uma casa para morar. Vocês nunca serão nada na vida. Vocês nunca terão nada na vida. Mas, queridos, um dia antes eu tinha ouvido uma palavra a respeito de José. Já foi dito aqui também. A respeito de José, queridos. Que quem tem sonhos e não desiste dos seus sonhos, ele se realiza. Quem tem sonhos e entrega nas mãos do Senhor e não desiste deles, eles acontecem. Queridos, naquele momento, com lágrimas nos olhos, eu olhei dentro dos olhos da minha tia e disse: olha, eu não aceito. Eu não aceito. Olha, eu sou apenas uma criança, mas eu não aceito essa palavra na minha vida. O meu pai vai ser transformado, a minha mãe vai ser transformada, a minha história vai ser transformada. Queridos, 3 anos depois, meu pai ainda era alcoólatra, minha mãe ainda era alcoólatra, ainda morava de favor. Um certo dia chega um homem lá na casa onde nós morávamos, na casa da minha avó. Olha para o meu pai e diz: seu Moisés, o senhor disse, eu vim aqui porque eu tenho um sítio ali na estrada de Jivá e eu preciso de um caseiro, um casal para cuidar do sítio. O senhor aceita morar na casa do sítio e cuidar do sítio, meu pai? Claro. É o sítio onde meu pai mora hoje. Claro, eu aceito. Claro que eu aceito. E, queridos, daquele dia em diante a história começou a mudar. Não tinha o que carregar, não tinha mudança, não tinha móvel, não tinha nada, querido. A única coisa que meu pai e minha mãe pegou naquele dia, colocou em cima da carroça e levou, foram roupas velhas. Pegou, levou para aquela casa, chegou lá, arrumou, olhou, lavou, limpou, entrou, foi. Queridos, algumas semanas depois, aquele homem chega na presença do meu pai em cima do morro, do lado dele, capinando o quintal ali, para plantar cana e enfim. Aquele homem olha para o meu pai e diz: seu Moisés, eu vim aqui porque alguma coisa tocou no meu coração. Um homem católico. Alguma coisa tocou no meu coração e eu tenho que fazer isso. Seu Moisés, entra na sua casa, troca de roupa, pega a sua esposa, vamos lá no cartório em Vila de Cabo, porque chegando lá eu tenho uma bênção para te dar. Queridos, quando chegamos no cartório, aquele homem chegou para a dona Marlene no cartório e disse: olha, eu vim aqui porque eu quero passar uma propriedade para o nome do Senhor Moisés e da dona Glória. Glória a Deus. Queridos, meu pai ainda era alcoólatra, minha mãe também. Queridos, por durante ainda quase um ano inteiro, meu pai, eu sempre fui o filho que sempre fui agarrado com meu pai. O filho mais agarrado com meu pai sempre fui eu. Meu pai saía para a rua de manhã, sentava na carroça, eu sentava do lado e ia embora para a rua. Só voltava quando ele voltava. Durante o dia ele saía, ele parava numa barraca, bebia aqui, bebia em outra ali, bebia em outra lá. Chegava uma certa hora da tarde, que ele não aguentava ficar em pé. Ele deitava na carroça, o cavalo levava eu e ele para casa. E ali todos os dias. E por durante muitas vezes, queridos, no decorrer do caminho, indo para casa, eu via e ouvia pessoas apontarem e dizer: olha a vida miserável que o cara tem. Olha a vida que o cara tem. O cara que tem uma vida dessa tem que morrer. O cara não vive, o cara vegeta. Eu cansei de ouvir pessoas dizerem isso do meu pai, querido. Mas um certo dia, queridos, eu coloquei o desejo no meu coração de ser fiel. Eu coloquei o desejo no meu coração de ser fiel ao Senhor. Eu olhei para o Senhor e eu, em cima daquele morro ali, eu cheguei sem meu pai saber de nada. Eu limpei um pedaço no meio do mato, cerquei com
nova e falei: Senhor, a partir de hoje eu vou buscar o meu milagre. Disseram que eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir, Senhor. Queridos, por durante 3 meses da minha vida, no meio daquele mato, eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu gritava, eu chorava, eu cantava, eu corria, eu pulava. Eu cheguei para o Senhor e falei: Senhor, eu quero aprender a pregar a Tua palavra. Eu ganhei uma Bíblia de novo convertido, queridos. Eu comecei a ler. Eu chegava em cima daquele morro, eu me imaginava numa igreja muito grande, cheia. Eu chegava para aquelas árvores, tocava na folha da árvore e dava a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Sabe por quê? Eu já estava vendo à frente o que Deus ia fazer na minha vida. Disseram que não, mas eu sabia que Deus ia fazer. Queridos, um certo dia estava eu lá em cima do morro, igual Ezequiel, dentro do templo, cabisbaixo, pensando no seu passado, na sua tristeza, na sua perda. E naquele dia, queridos, eu não consegui dizer uma palavra sequer, eu só chorava. Eu fiquei, queridos, de 7 horas da manhã até mais 5h30, 6 horas da tarde, em cima daquele morro, sem comer nada, sem beber nada. Só ali eu só orava e chorava, orava e chorava, orava e chorava. Até que uma certa hora eu me levantei, eu fiz assim, ó, sacudi a poeira do meu joelho, sequei as lágrimas, olhei para cima, olhei para o Senhor e disse: Senhor, olha, eu estou indo para minha casa, mas Senhor, eu te peço, se o Senhor realmente é na minha vida, foi o Senhor que me chamou, Senhor. Eu quero te pedir que, se foi o Senhor mesmo que me chamou, eu quero que haja mudança na minha casa ainda hoje. Queridos, quando eu desci daquele morro, que eu entro, que eu olho, que eu chego na entrada da casa, na porta, o que eu avisto? Meu pai e minha mãe de joelhos dobrados, um homem de aproximadamente 1,20 m, 1,30 m de altura, um missionário enviado da Amazônia pelo Senhor dentro da minha casa. Quando eu entro, que eu falo, eu olho, eu ouço aquele homem perguntar ao meu pai: Seu Moisés, sim, o que? Não, amado, pode dizer. O que o Senhor mais quer para a sua vida? Meu pai olhou para aquele homem e disse: eu posso pedir o que eu quiser? Aquele homem: o que o Senhor pedir, Deus vai te dar. Meu pai olhou para aquele homem e disse: olha, meteu a mão no seu bolso, puxou um maço de cigarro, foi embaixo da pia, pegou a garrafa de cachaça. Eu quero a partir de agora, nunca mais beber e nunca mais fumar. Queridos, 14 anos se passaram. Isso nunca mais aconteceu. Sabe o que eu aprendo, querido? Quando você chega e fala: Senhor, olha, a partir de agora, eu não aceito mais que o diabo venha pisar em cima de mim. Ele não vai mais. Senhor, a partir de agora, eu não aceito mais que as pessoas zombem de mim no meio da rua. Elas não vão mais zombar. Mas, queridos, enquanto você continuar de cabeça baixa dentro da igreja, enquanto você andar na rua de cabeça baixa, enquanto você continuar chorando em ganho da vida no meio da rua, o milagre não vai acontecer. Sabe por quê? O Senhor, Ele chamou, querido, porque o nome dele tem que ser glorificado. Como é que o nome do Senhor vai ser glorificado na vida de um crente que só sabe chorar, só sabe reclamar na vida? Nessa tarde, o Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer que você é. O Senhor, Ele, nessa tarde, te trouxe aqui, querido, para te dizer que você pode, que você vai conseguir. Mas que o nome dele precisa de ser glorificado na tua vida. Por isso, nessa tarde, querido, fica com essa palavra. As águas estão nesse lugar. Você entra se você quiser. O Senhor, Ele não vai te forçar a nada. Ele está te chamando aí. Eu medi 500 metros. Se você quer entrar, vem. Eu medi mais 500 metros. Você quer entrar? Vem. Pode vir. Pode vir que eu estou pronto para te curar. Pode vir que eu estou pronto para realizar o milagre na tua vida. Mas, queridos, é uma frase que eu amo dizer. O meu milagre só depende de mim. O seu milagre só depende de você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço a pastora, agradeço a nossa irmã. Amém? Por confiar a mim essa palavra. Porque infelizmente, queridos, infelizmente por aí,
muitos homens que estão olhando para a aparência, sabe? Os homens olham para um jovem assim, igual a mim, igual os jovens que estão ali, e pensam que o jovem não tem nada para oferecer para a igreja. Várias vezes, queridos, eu já cheguei a ser convidado por outras pessoas, igual aconteceu com a irmã. Diácono Pedro, eu estava na casa dele almoçando, ele ligou para a irmã, falando que eu viria aqui. Já aconteceu várias vezes de eu ir em lugar igual a esse, chegar na hora o pastor olhar para o menino assim e dizer: é você que é o pregador? Eu sim, Diácono Moisés, pela misericórdia. Não, eu vou colocar um obreiro que tem ali, porque deixa para outra oportunidade, irmão. Deixa para outra oportunidade. Mas ele se esquece de que quem me chamou foi o Senhor. Quem me chamou foi o Senhor. E queiram eles aceitar ou não, queiram eles acreditar ou não, milagre acontece. Eu agradeço a oportunidade.